Bem-vindos, colegas, a este ponto de encontro da Texto com as autoras do projeto Mensagens para o Terceiro Ciclo. É sempre um prazer estar convosco. Escolhemos o tema Leitora toda à prova, estratégias para uma leitura competente, porque achamos que a literacia da leitura e da informação é um dos desafios mais prementes e atuais do ensino do português e é, efetivamente, essencial para o desenvolvimento das restantes literacias e aprendizagens. Na verdade, bons desempenhos na literacia da leitura refletem-se em melhores resultados também nas outras disciplinas. Então, colegas, numa primeira fase deste encontro, vamos procurar diagnosticar as dificuldades dos nossos alunos, tendo por fontes o Relatório Nacional PISA 2018 e o Estudo Diagnóstico das Aprendizagens do IAV, de 2021, e, é claro, a nossa própria experiência de ensino. Num segundo momento das nossas intervenções, iremos partilhar estratégias e exemplos de atividades neste domínio que podemos, desde já, aplicar na nossa sala de aula. Comecemos então pela definição retirada do Relatório Nacional PISA. Literacia da leitura é a capacidade de um indivíduo compreender, utilizar, avaliar, refletir e de se envolver na leitura de textos escritos com a finalidade de atingir os seus objetivos, de desenvolver os seus conhecimentos e o seu potencial e participar na sociedade. Pela enumeração de verbos, percebemos a complexidade de que esta competência se reveste, bem como das consequências da sua incompetência, até mesmo a nível da participação proativa em sociedade. O que é, então, um leitor competente e a toda a prova? Segundo o relatório do IAV 2021, o nível de proficiência máximo de desempenho neste domínio corresponde a um leitor que compreende textos abstratos, consegue comparar, distinguir e integrar informação, reflete sobre a fonte do texto e relaciona-a com o seu conteúdo, com recurso a critérios externos e, finalmente, detecta interesses implícitos de quem veicula a informação. De facto, são várias as dimensões que envolvem ser um leitor competente e a toda a prova. Recordemos os indicadores de desempenho da literacia da leitura e da informação. A um nível mais básico, a identificação de informação explícita. Nível 2, reconstruir e reorganizar informação explícita. O nível 3, retirar informação implícita num texto. O nível 4, mobilizar informação explícita e implícita em 2 ou mais textos de diferentes géneros para analisar relações de conteúdo entre eles. Observamos, assim, um grau crescente de complexificação dos processos cognitivos envolvidos no desempenho dos alunos no domínio da leitura. Daí que este trabalho tenha de ser explicitamente e gradualmente realizado em sala de aula. Então, o que é saber ler? Saber ler é saber localizar a informação, compreendê-la, avaliá-la e refletir sobre ela. Passo agora a palavra à Alexandra. Obrigada, Célia. Então, falar de leitura é falar de um domínio nuclear que permite, evidentemente, o desenvolvimento do pensamento e da reflexão. Como é que pode ser desenvolvido? Claramente através de uma procura intencional e direcionada de elementos que sejam adjuvantes ou facilitadores para o desenvolvimento da progressão leitora do aluno. E são vários aqueles a que nós nos podemos socorrer. Escolhemos alguns, os pontos de partida, fundamentais porque antecipam temas, convocam experiências, alargam o domínio vocabular e de alguma maneira vão remeter o aluno para o universo do texto. É uma fase de pré-leitura importantíssima para o contacto com o texto. As imagens, que são um importantíssimo complemento interpretativo, de alguma maneira permitem ao aluno desbloquear a sua reação ao texto e são uma forma mais imediata de antecipação de sentidos. Podem até servir, por exemplo, para identificar temas ou até para contrastar. Síntese de informação, distinção entre o essencial e o acessório, definição de momentos de sequência narrativa, que todos eles permitem claramente o acesso a um sentido global do texto que se procura que o aluno consiga. Também a distinção, claro, entre sentido literal e figurado são importantes adjuvantes para a compreensão leitora. No final do ciclo, as aprendizagens essenciais indicam que cada aluno deve ser capaz de utilizar estratégias adequadas a cada tipo de texto.
Será, obviamente, este domínio de estratégias que vai fomentar a autonomia do aluno e a regulação do seu processo de leitura. Constituiu-se um corpus textual, não é? Composto por vários tipos de texto, uma variedade grande de autores, de diferentes géneros, com um grau de complexidade muito variável e que, de alguma maneira, procuram que, no final do ciclo, o aluno tenha mobilizado mais conhecimentos do mundo, mais seguros e também, evidentemente, um domínio de língua mais complexo e seguro. Então, que dificuldades encontram os alunos ao longo do terceiro ciclo neste domínio? Nós resolvemos basear-nos nos relatórios produzidos pelo IAV, em que surge elencada uma lista de dificuldades que os alunos encontram na literacia da leitura e da informação, e que são, claramente para nós professores, um desafio. Um desafio principalmente para o trabalho explícito e intencional que tem de ser desenvolvido em sala de aula. Priorizamos assim para esta sessão. No ponto 1, elaboração de sínteses e esquematização da informação. No ponto 2, a aplicação de conceitos a novas situações e a novas relações textuais. No ponto 3, a localização de informação textual explícita em segmentos textuais com estruturas sintáticas complexas. É evidente que há muito mais dificuldades que os alunos encontram e que nós reconhecemos na nossa prática letiva. Fizemos esta seleção e vamos então ver que sugestões de trabalho a equipa Mensagens 9 preparou para esta sessão neste âmbito. Passo então a palavra à Diana. Nesta parte da apresentação, eu partirei de exemplos práticos com tipologias que têm sido privilegiadas nas provas finais e que procuram dar resposta a algumas das principais dificuldades dos nossos alunos no que diz respeito à leitura. A primeira dificuldade diagnosticada, para a qual propomos algumas estratégias de atuação, é precisamente a elaboração de sínteses, esquemas de informação que são essenciais, quer como resultado da compreensão do texto, quer como treino de competências que será certamente útil em vários domínios da vida do aluno, nomeadamente no que diz respeito a compreender e a reter informação, por exemplo, sobre uma notícia, um texto de divulgação científica, uma apreciação crítica. Para isso, e tendo por base as conclusões do relatório do IAV no estudo diagnóstico de aprendizagens, nós devemos privilegiar atividades em sala de aula que pressuponham a distinção entre o essencial e o acessório, a localização da informação implícita e explícita, o uso de esquemas para reproduzir a organização da informação dos textos e a produção de síntese de segmentos cada vez mais alargados e com um maior grau de complexidade. Passo então a apresentar um primeiro exemplo de uma ficha formativa com questões com tipologia de prova final que podemos aplicar em aula para trabalhar alguns dos aspectos que acabei de referir. Nós sabemos que o maior grau de familiaridade com o universo de referência do texto vai permitir aos alunos mais facilmente reconstituírem as relações lógicas nele estabelecidas. Por isso, nós sugerimos um artigo sobre uma série da Netflix, uma série bastante popular entre os alunos, que poderá desde logo despertar a atenção deles para o assunto que será alvo de leitura e de análise. O ponto de partida que sugerimos e que apresentamos é o trailer da série. Apesar de ainda não estarmos no domínio do texto escrito, pede-se ao aluno, desde logo, que fique atento e que mobilize conhecimentos já adquiridos e que possa aplicá-los, fazendo um visionamento do trailer, mas de forma ativa. Passemos agora à análise de algumas questões sobre o texto. Em exemplos como este, a questão 2, que aqui apresentamos, que surgem muitas vezes nas provas finais, os alunos devem compreender a informação implícita, que os obriga a regressar ao texto, a ler novamente a informação, mas agora com um objetivo concreto, que neste caso incide sobre a intenção do autor, mas ao mesmo tempo já pressupõe uma reflexão sobre a linguagem, sobre a expressividade da linguagem, uma vez que é pedido ao aluno que compreenda a intenção com que se repete anaforicamente o nome Tim Burton. Isso vai obrigar a que o aluno se confronte novamente com o texto e retire daí os sentidos implícitos. Sugerimos também um exercício de ordenação, neste caso concreto, de acordo com a ordem pela qual as ideias surgem no texto, que pressupõe a distinção entre o essencial e o acessório, obriga a localizar não só a informação explícita, porque alguma informação é apresentada de forma muito direta, mas também informação implícita, através de inferências, por exemplo, e ao mesmo tempo, este exercício permitirá construir uma síntese do texto. E é muito importante que o aluno tenha consciência disto, que ao ordenar as informações do texto, que nós já fornecemos, está a realizar a síntese do mesmo.
Já no exercício 4, pedimos ao aluno que reproduza a informação do último parágrafo do texto, reconstituindo o sentido desse parágrafo. Para fazê-lo, o aluno terá que estar familiarizado com o sentido do excerto textual. Portanto, as pistas que nós deixamos nas caixas de texto ajudam a fazê-lo e, ao preencher, o aluno está a construir a síntese do último parágrafo. Aproveitamos também para avaliar se o aluno consegue compreender o sentido metafórico de uma expressão, neste caso concreto, uma canção de sereia, que é fundamental para a compreensão da mensagem que o autor do texto pretende transmitir. Propomos também, para trabalhar alguns dos domínios que já foram aqui referidos, um segundo exemplo, partindo de uma tipologia textual diferente, com uma linguagem mais técnica, uma vez que também consideramos que é importante promover a ampliação do conhecimento do mundo por parte dos alunos, sendo essa também uma sugestão do IAV no referido relatório de diagnóstico de aprendizagens. É um texto que não é, apesar de ter uma linguagem mais técnica, não é um texto complexo, mas que obriga o aluno a inferir alguns sentidos e a organizar a informação textual de diversas formas. Tal como na ficha formativa anterior, sugere-se um exercício de ordenação e as questões de escolha múltipla que vão surgindo obrigam também à localização de informação explícita e implícita, nomeadamente quando pedimos que indiquem um assunto de determinado segmento textual, determinada passagem do texto, ou quando lhes é pedido que identifiquem o referente de uma expressão. Como já referi, este é um texto com uma linguagem mais técnica, propício, por exemplo, a exercícios de correspondência, como este que apresentamos, ou até um exercício de esquematização de informação, que poderia ser o único propósito da atividade e ser construído, por exemplo, em grupo, usando as novas tecnologias, podia ser feito no Canva, no Padlet, no PowerPoint, e é um exercício que os alunos costumam gostar bastante de fazer. É também propícia à elaboração de um resumo, tal como propomos no final da ficha formativa, em que os alunos poderão já usar a informação trabalhada ao longo da ficha de trabalho para realizar o texto. Na ficha formativa anterior surgiu uma síntese de um parágrafo, aqui pede-se de todo um texto e até poderia ser a única atividade, a única proposta, mas surgindo assim, a vantagem é que o aluno vai acumulando pistas, vai interpretando o texto e o resumo, que sabemos que é um exercício difícil, tornar-se-á mais simples porque acaba por ser mais orientado. Passo agora a palavra novamente à Célia, que irá apresentar outras estratégias para uma leitura competente. Obrigada, Diana. Vamos então à segunda dificuldade detectada no relatório do IAV 2018, nomeadamente a aplicação de conceitos a novas situações e a novas relações textuais, no que diz respeito à realização de inferências a partir de um texto único ou múltiplo, distinção de sentido literal e de sentido figurado, a explicitação de interações textuais, avaliação do texto, quer do conteúdo, quer da forma, tendo em conta a intencionalidade do autor. Vamos passar já a um exemplo prático de como é que nós podemos tornar estas dificuldades nos nossos alunos em desafios para tornar as nossas aulas mais criativas e mais apelativas. Desde já relembro, colegas, que terão acesso a todos estes materiais, portanto, a todas estas fichas de trabalho. Ora bem, começamos pela oralidade, portanto, o contexto de didatização desta ficha será depois do estudo do episódio do Concílio dos Deuses de Os Lusíadas. Partimos de uma prancha de banda desenhada que apresenta uma perspectiva icónica do Concílio dos Deuses, do mestre José Rui, que recentemente nos deixou, mas cuja obra perdura. E, portanto, logo aqui temos uma forma inovadora, uma nova perspectiva de ver o Concílio dos Deuses. Começar pela oralidade, colegas, é uma estratégia facilitadora, porque auxilia os alunos a estruturar o seu conhecimento. E está provado que os alunos mais facilmente identificam o assunto do texto quando este é acompanhado por imagens significativas. Então, comecemos pela observação da prancha. Num segundo momento, apresentamos aos alunos um quadro para eles preencherem com o nome dos deuses. Portanto, temos aqui um nível 1, digamos assim, de identificação de informação da competência leitora, um nível mais básico. Numa segunda etapa, pedimos aos alunos para comentar a forma como esta prancha de banda desenhada representa o episódio do Concílio dos Deuses, nomeadamente ao nível da hierarquia dos deuses, das suas características e do seu posicionamento em relação ao sucesso da viagem dos portugueses.
aqui nós já estamos a pedir aos nossos alunos que mobilizem informação explícita e implícita, e estamos a trabalhar com 2 textos diferentes, de diferentes géneros, e analisar relações de conteúdo entre eles. Portanto, uma operação cognitiva muito mais complexa. Obviamente, os nossos alunos, pela mancha gráfica que a prancha tem, conseguem perceber que Júpiter, no topo e no meio, é o todo-poderoso capaz de decidir sobre o sucesso ou insucesso da viagem dos portugueses. Marte e Vênus concertados no seu apoio à viagem dos portugueses e ao sucesso que irão ter. E Baco, sempre no segundo plano, relegado para um segundo plano, exatamente pela sua oposição à empreitada lusa. Passemos agora a uma atividade da escrita. Sobre o mesmo Concílio dos Deuses e após o estudo do Concílio dos Deuses, uma ficha de trabalho para consolidar melhor as aprendizagens. Tendo por ponto de partida o trailer Shazam, A Fúria dos Deuses, bem recente, pedimos aos alunos que partilhem a sua opinião sobre o relacionamento entre humanos e deuses e a capacidade dos humanos se tornarem divinos. É claro que vão chegar à conclusão da eterna rivalidade entre seres divinos e humanos, não é? E também a capacidade que os humanos têm de se levarem ao plano divino pela sua resiliência e coragem. E temos assim já a antecipação de sentidos do próprio Concílio dos Deuses. Estes pontos de partida são muito importantes, como já foram aqui referidos, são muito importantes para nós e para os alunos, porque também está provado que quanto maior o grau de familiaridade dos nossos alunos com o universo de referência para que o texto remete, mais facilmente conseguem reconstituir as relações lógicas presentes nesse mesmo texto. Portanto, partimos aqui de um trailer, de um filme bem atual. We are at war. We will annihilate everything. Champions of this realm can do nothing to stop us. You are very menacing. I just want you to know that. A lot has changed in the last few years. The wizard gave me superpowers. And then everybody got superpowers. Started from the bottom, now we're here. All right, here's the situation. Started from the bottom, now the whole team here. The Daughters of Atlas are coming to hunt us. Children stole the power of the gods. You ripped it from our father's core. Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. Give us the powers, child. Your world will not survive this. You want these powers? Come get them! Hey, Khaleesi! Started from the bottom, now we're here. All right, Started from the bottom, now the whole team here. we have one job to do. Save the world. Billy! I don't know how we fight powers like this. I can't do this. Take my powers back. You gave them to me so you could take them back, right? I spent millennia searching for a worthy champion. You know exactly what must be done. Billy, what are you doing? I have to do this. We end this now. Yeah, we do. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Started from the bottom, now we're here. Após este ponto de partida, pedimos aos alunos que releiam as instâncias que dizem respeito à posição de Baco e de Vênus, e que os colegas vão ter acesso também nessa ficha. E, seguidamente, pedimos ao aluno que escreva um breve texto em que identifique 2 personagens referidas nas instâncias e explicite a sua perspectiva em relação ao êxito dos lusos,
que apresente uma razão que sustente o posicionamento de cada uma e depois que relacione o tema das distâncias com o trailer do filme que acabou de ver no ponto de partida, Shazam, a Fúria dos Deuses. Colegas, estamos aqui a mobilizar várias competências. A promoção de leitura de textos de diferentes temáticas, em diferentes géneros e em diferentes suportes. Estamos a diversificar os universos de referência dos nossos alunos para que eles consigam ampliar o seu conhecimento do mundo e o seu conhecimento literário. E desta forma tão simples e tão fácil de pôr em prática, estamos a dar ao aluno um caminho para ele próprio ser capaz de ir gradualmente sendo um leitor mais competente. Este treino tem que ser um treino de rotina, tem de ser explicitamente dito ao aluno qual é o trabalho que está a realizar para que os nossos alunos, de uma vez por todas, consigam perceber que ler não é apenas saber juntar sílabas, é de facto ter um conhecimento mais global do texto e ser capaz de refletir sobre aquilo que viu, que leu, seja de uma forma icónica, seja com linguagem verbal. Desta forma, teríamos uma maneira de os nossos alunos consolidarem os conhecimentos adquiridos em educação literária, com os Lusíadas, mas alargando a um conhecimento global do mundo em que estão inseridos. Tínhamos detectado como terceira dificuldade a localização da informação textual explícita em segmentos textuais que sejam progressivamente mais complexos a nível da estrutura sintática. Vejamos então, no âmbito das atividades que nos propusemos a trabalhar nesta sessão, aqueles que nos pareceram interessantes para partilhar convosco, colegas. O alargamento e consolidação do vocabulário passivo, em interligação com diferentes áreas do saber, o reconhecimento das cadeias de referência em passagens textuais progressivamente mais longas e a mobilização do conhecimento linguístico na reflexão dos textos. Ora, é evidente que, trabalhando agora um pouco das provas finais, que são a meta do aluno, são uma meta de final de ciclo, e que integram a escolaridade, se calhar temos que refletir um pouco na noção de que os nossos alunos muitas vezes sentem que não vale a pena estudar português, porque sentem que cada texto é um texto. Na verdade, colegas, é muito importante lembrar aos alunos que nós não nascemos a ler, que nós aprendemos a ler e que vamos ler cada vez melhor. E que isso faz parte de um processo que o aluno tem de desenvolver. O aluno vai se formando leitor com o tempo e com o trabalho contínuo. E a prova integra esse processo também. Ora, lembramos aqui uma prova a 2021 da primeira fase, era um texto da Odisseia de Frederico Lourenço, em que era pedido ao aluno que assinalasse com um X as 3 opções que se referiam à mesma personagem. A mesma personagem era egípcio e as opções não eram textualmente trabalhadas com as mesmas palavras, obviamente, no texto. Para além de que se misturavam com outros elementos textuais que o aluno tinha de selecionar na identificação da retoma relativamente a este primeiro elemento, um fidalgo chamado egípcio. E, portanto, o aluno teria de selecionar que egípcio era um fidalgo, depois teria que perceber que era o pai, a meio do texto fala-se também do filho, fala-se do Ulisses, ou seja, há outros elementos que podem perturbar essa sequência na cadeia de referência, e também teria de chegar à conclusão de que era um orador idoso. Todos estes elementos são muitíssimo importantes para que o aluno se debruce sobre o texto, preste atenção, leia com calma e não se precipite na sua interpretação textual. Numa outra prova, desta vez em 2016, era uma prova da segunda fase, uma recensão crítica sobre o livro Memórias sobre Rome de Carvalho, encontrava-se então uma frase do seu filho: estão os sinais, as raízes daquilo que ele escreve nos poemas. E era pedido ao aluno que identificasse a que se referia Frederico Carvalho com a expressão as raízes. Que dificuldade é que os alunos encontram aqui? Pois um vocabulário com termos diferentes entre o texto
e o que surge depois nas alíneas do item, aqui associado também a uma questão do sentido figurado, um sentido metafórico. Contudo, é esta a dificuldade que o aluno encontra. Muitas vezes o aluno identifica o sentido do vocábulo que aparece no texto, mas tem dificuldade depois em identificar aquilo que lhe corresponde. Neste caso, era a linha C, as origens da obra poética de Rómulo de Carvalho. É então relacionado com isto que vamos trabalhar um pouco nas propostas que trouxemos. Procuramos então assim um tema atual, que fosse desafiante, que seja motivador, porque consideramos que isso é fundamental para quebrar as barreiras do aluno em relação à leitura, e escolhemos então como tema o ChatGPT, um assunto que está a ser amplamente discutido, que traz questões éticas, académicas, do domínio intelectual e que certamente irá dar muito que falar nos próximos tempos. Partimos então de 2 pontos de partida. Uma animação que pode ajudar o aluno porque desconstrói um pouco o conceito de algoritmo, um conceito científico que o aluno poderá não conhecer e de forma fácil e simples acaba por prever e antecipar um pouco o que vai encontrar nos textos. Welcome to the algorithm. Wow. Information and technology working together to create artificial intelligence. It's almost like A brain. Are you ready for artificial intelligence? A world where machines can learn, act, and adapt to the real world. Bob, Contribute to how did you social know we were sectors. looking for artificial intelligence? It's very simple. Everything you upload or post or search for with your phone or your computer or your robot ends up in cyberspace. Look at all my photos and videos. This is everything you've ever searched for. See the most recent entry? Artificial intelligence. You mean everything I do online is stored? Everything. E um outro ponto de partida, um cartoon mais, se calhar, mais complexo, talvez mais sugestivo e que pode funcionar muito bem como pré-leitura, mas também poderá depois ser aproveitado para o domínio da escrita e que antecipa, então, o sentido dos textos que vamos propor. Que propostas trouxemos, então? Optamos por textos de género jornalísticos. E porquê? Porque é reconhecida a maior dificuldade que neste momento os alunos encontram nos textos não literários e relacionado claramente com o vocabulário que os alunos não dominam. Não vou trabalhar a ficha aqui, depois estas fichas, estas propostas serão partilhadas convosco e, portanto, vou-me centrar em alguns aspectos particulares. Em relação a este texto, é um texto que vai explicar de maneira muito simples e até atrativa o que é então esta tecnologia, o que é que nos propõe, que dificuldades encontra e, portanto, propusemos um primeiro exercício à semelhança daquilo que eu ilustrei na prova de 2021, não é? Mas o nosso leitor a toda a prova é aquele que se prepara todos os dias para cada desafio, ou seja, a sua maior prova é o texto com que ele contacta em cada momento, textos diferentes que ele tem que superar e que vai fazer dele, de facto, um leitor de sucesso. Então, o primeiro exercício é um exercício de retoma de informação, o aluno tem que seguir com cuidado e com atenção esses elementos. É muito importante que o aluno ganhe esta consciência de que tem que recolher informação, de que tem de analisar informação e de que tem de saber pensar a informação, aquilo que eu chamei REP. E é importante insistir nisto, não pode pescar apenas a informação do texto. Um segundo item visa então a questão vocabular. A noção de que o vocábulo aparece no texto, neste caso logo no início, vai-se dizer que o ChatGPT destronou a rede social TikTok, destronou do pódio a rede social TikTok. Nas alíneas não aparece essa palavra
aparece aniquilar, superar, dispensar, despedir e, portanto, o aluno terá de mobilizar vocabulário, o seu conhecimento vocabular para chegar ao sentido do verbo. Também é muito importante, colegas, chamar a atenção para que cada vez mais, sempre fizemos, mas cada vez mais, temos de insistir com os alunos sobre o sentido das palavras. O vocabulário diminuto que os alunos, na sua grande parte, apresentam em termos de vocabulário passivo, tem de ser ultrapassado com pequenas pistas, destronar, pois qual é a palavra base, qual o prefixo que contém, qual o sentido que traz à palavra, para que o aluno, ao resolver o exercício, saiba mobilizar esse tipo de estratégias. Um segundo aspecto também que me parece importantíssimo e que é o aluno procurar resolver o tipo de itens através da identificação momentânea e instantânea de uma palavra que conste nas alíneas e que esteja citada no texto. Neste caso, era a questão do factual. Este parágrafo diz respeito à ideia de que o ChatGPT não foi ainda carregado na sua base de dados numa data que ultrapassasse o final de 2021, ou seja, por exemplo, um assunto como a guerra da Ucrânia não surge ainda englobado e, portanto, a tecnologia, a inteligência artificial não é capaz de responder sobre isso. O parágrafo diz então respeito a isto. É evidente que um aluno que não seja um leitor a toda a prova não vai ser capaz de perceber que nada tem a ver com a linha A, carácter factual da informação disponibilizada. Apenas o responderá o aluno que se ilude pela presença do mesmo vocabulário. Ele vai ter de ler o texto, vai ter que relacionar unidades de sentido com alguma profundidade e com alguma atenção, porque progressivamente os textos que lhes são propostos são evidentemente mais complexos. Uma segunda proposta, desta vez um artigo de opinião sobre o mesmo tema, onde o aluno tem de ser chamado a trabalhar as sínteses, que já foram aqui faladas, os esquemas, a retoma. Vamos então prestar agora um bocadinho mais de atenção a aspectos de gramática, que o aluno reconhece, muitas vezes pergunta porquê é que estuda gramática, e a gramática tem, obviamente, reverte a favor da sua capacidade e da sua competência leitora. Quanto mais o aluno reconhecer, por exemplo, a importância dos valores do conjuntivo, melhor o aluno vai perceber a intencionalidade do conjuntivo, que nem sempre é sinónimo de vontade, mas sim de previsão, de possibilidade, e como tal, esses sentidos do conjuntivo poderão ser aplicados no texto e trarão certamente mais à vontade à leitura do aluno. Este é um exercício deste género e será importante que o professor reforce este aspecto quando está a realizar o exercício. Nesta última parte, mostro então dois tipos de exercícios diferentes, um que está relacionado com um assunto fundamental e que os alunos desvalorizam, a colocação da vírgula na distinção de constituintes frásicos. É evidente que este é um grave obstáculo que os alunos encontram, pois em parágrafos mais longos, com mais elementos, a vírgula vai marcar toda a diferença e pode realmente ser um obstáculo à percepção que o aluno tem do texto. Por último, a utilização de elementos explícitos, como sejam elementos paratextuais, neste caso o título do texto. Este texto não foi escrito com ChatGPT e o aluno é chamado então a interpretar um elemento paratextual, a fazer uma ligação com o conteúdo do texto, já depois de o ter trabalhado, ter respondido ao questionário, de ter lido com alguma atenção, e virá então a posicionar-se de forma fundamentada face à sua composição global, com um exercício deste género, em que tem que se posicionar, escolhendo exatamente a opinião que mais lhe parece adequada. Colegas, a explicitação de finalidades e de estratégias de leitura em sala de aula são certamente fundamentais para a regulação do processo de leitura pelo aluno e para o desenvolvimento da sua competência leitora de forma crescente e autónoma. Passo a citar as aprendizagens essenciais, fazendo da leitura um gosto e um hábito para a vida. Desejo, portanto, que estas atividades que vos vão ser disponibilizadas proximamente sejam úteis, sejam do vosso agrado e esperamos estar em breve convosco. Em nome da equipa de Mensagens 9, agradeço a vossa presença. Até breve. Lei Educação. Um ponto de encontro.